É cerveja pra mim, é cerveja pra você, é cerveja pra nós. Ai, comunista, vai pra Cuba. Se eu for, eu faço cerveja lá também. Eu voltei e, como promessa é dívida, vim pagar a minha promessa, beleza? No último vídeo eu falei pra vocês sobre dicionário cervejeiro. Por que ele é tão fundamental? Se você conversa com outro cervejeiro, entre outros canais, site, coisa e tal, você nunca vai entender o que a pessoa está falando se você não entender o dicionário cervejeiro. Ele é extenso, mas eu vou passar os mais importantes, coisas curtas, mas que é fundamental para você aprender. Para mim foi difícil aprender, por quê? Porque eu não sabia, eu não entendi, eu achava que os caras estavam falando em javanês. Depois eu percebi que não era javanês, entendeu? Então eu quero que você aprenda assim. Quando se falar em OG, estamos falando de gravidade original. Quando falamos de FG, estamos falando de gravidade final. Ou densidade, pode ser o mesmo termo também. O que isso quer dizer? Quer dizer que a densidade da água é 1000. Existe aparelho específico no qual você mede a densidade. Se você mede a densidade da água é 1000. Se você dilui qualquer coisa nela, ela muda a sua densidade. Lógico que pode para menos, para mais, mas ela muda a densidade. Você vai medir a densidade original dela antes dela fermentar. Porque essas são as etapas, antes, pré-fermentação e pós-fermentação. Então você mede a densidade, exemplo, tá lá, 1050. Aí, depois que fermentou, você vai medir de novo, que é a gravidade final, vai dar 1010. Só um exemplo, tá? Você sabe o tanto que ela atenuou. E qual que é a parada? Por que é importante você saber da OG, FG? Que é a relação das duas, a gente chega no ABV. O ABV é a graduação alcoólica da sua cerveja. Ai, mas por que você tem graduação alcoólica? Porra, velho, se você fizer uma cerveja legal, seus brothers experimentar e perguntar quanto tem de álcool, você vira, eu não sei, eu acho que tem o mesmo tanto de álcool do corote. Não, mano, é pra você saber. Então se liga só. Só um exemplo, uma regrinha básica para você entender. Se você pegar a OG, sua OG antes de ir para o balde fermentador, você mediu, deu 1056. A FG, depois que ele fermentou, você vai medir, vai estar atenuou legal, vai estar dando 1007. Você faz o quê? Vamos cortar os 1000 aí. 56 menos 7 é igual a 49. 49 vezes 134 é 6,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que o 0,134 é uma regrinha já pronta. Mano, você aprendeu uma pá de bagulho na escola, você tá ligado? Então, 56 menos 0,7 inicial menos a final é igual a 49 vezes 0,134 é uma dízima periódica, viu? Ponto, vírgula, você sabe disso, João. Então 6,5 é a densidade final, é a graduação alcoólica, ou seja, o ABV da sua cerveja. Quando falamos em IBU, estamos falando do quê? Em amargor. Qual que é o lance? O lúpulo ele é uma fonte de amargor. Então, você ferve o lúpulo, ele vai liberar o amargor. Sabemos, isso aí é estudo, não é eu que estou inventando não, João. Tem estudo que comprova que se... Tipo assim, por que 60 minutos de fervura? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Porque após os 60 minutos você não consegue extrair mais nada do lúpulo. Ele te dá tudo que ele pode em 60 minutos de fervura. Legalzinho, deu para entender? O amargor ele é classificado de 0 a 100. Exemplo, existem cervejas com IBU 120, por exemplo. Meu, mas aí é coisa de outras galáxias. Por quê? Porque a papila gustativa nem capta disso aí, mano. É chá de boldo. Chá de boldo gelado. Então, para você entender, se você pegar uma Brahma e uma Skol, um exemplo, cervejinhas populares fraquinha aí, o IBU dela é mais ou menos 5 na classificação. Se você pegar uma Heineken, que é o amargor um pouquinho mais forte, você vai ver que ele é de 15 a 25. Eu vou te falar. Não foi eu que inventei, não foi eu também que... Eu não fui lá medir não, meu. É uma regra. Uma regrinha básica, uma suposição que varia de menos para mais, que aqui não é verdade absoluta, mas é para você entender as colocações que eu estou fazendo. Se você pegar uma APA que já é uma cerveja um pouquinho mais amarga, um amargor médio para forte,
ela vai variar de 30 a 40 IBU. Se você pegar a IPA, que é pancadona, lógico que tem mais amarga, mas uma IPA tradicional, que é bem amarga, já chega a ser assim, dá para você sentir a pegada nervosa assim na garganta, ela varia de 40 a 60 IBU. Quando falamos de IBU, estamos falando de índice de amargor. Quando falamos de EBC, estamos falando da coloração. É a cor que a cerveja leva. Então, você tem lá um malte pilsen, você fez uma cervejinha clarinha, levinha, cor palidinha, coisa e tal. Então ele vai de um amarelado bem clarinho até o preto intenso, o escuro. Então o EBC é o índice de coloração da cerveja. Você vê que tem cerveja mais avermelhada, cerveja mais amarelada, cerveja âmbar. Isso aí se resulta no quê? Na mistura de maltes. Às vezes tem um malte especial que dá essa coloração. Embora também os maltes dá sabor, coisa e tal, mas a coloração específica, falando de dicionário cervejeiro, é a coloração dela. Às vezes você vai pegar um malte lá que ele tem uma cor mais pura, tipo um pale, dependendo da marca também. Mas para você entender, a mistura de malte se resulta no EBC, na coloração da cerveja que você quer. Quando falamos em braçar, a braçagem consiste em você ir lá cozinhar o seu malte para converter os amidos. O que acontece? O malte é um cereal, ele está fechado, você vai moer ele para poder fazer sua cerveja. Dentro dele tem amido. Então, assim, o amido não é fermentável. Você tem que extrair os açúcares, transformar esses amidos em açúcar fermentável, porque senão ele não fermenta. O amido ele é uma cadeia muito grande. Então você tem que quebrar em cadeias menores. Então você vai fervendo, ele vai fazendo a quebra, vai virando açúcar fermentável. Aí você manda para o fermentador. Digamos que se você mandar apenas zoeira, o malte cru não vai fermentar, é zoeira. Então é feita essas quebras de açúcar, cadeias menores, onde então são chamados de açúcares fermentáveis, que a levedura possa comer para transformar em álcool, certo? Quando falamos de eficiência é o potencial que o malte tem em fazer essa conversão. Então você pega um malte, digamos que assim, uma eficiência 100%, você não consegue porque a gente é cervejeiro caseiro. É difícil de você conseguir. Mas com 70%, 65% de eficiência você já faz cerveja. Então você pode ficar tranquilo. Já falei, a eficiência 100% é coisa de ninja. Nós não, nós é comum, a gente tem menos eficiência, mas também sai cerveja tranquilão. O trube, quando fala assim trube, são os complexos de lúpulo, proteína, que após a fervura, você ferveu lá, começa a ficar em suspensão, parece sujeira, mas não é sujeira. Sujeira é o cascão quando não toma banho. Nós não, nós é tudo limpo. Então ele fica ali em suspensão após a fervura, ele é chamado de trube. E qual que é o lance desse trube? O lance é não mandar ele para o fermentador. Você pode até mandar, se você tiver lá o fermentador cônico, coisa e tal, mas estamos falando de baratear custos, estamos falando de balde. Então ele não é legal ir junto para o fermentador, porque também vai ocupar espaço. A gente não quer isso, a gente não quer levar trube, a gente quer levar quanto mais cerveja para o fermentador, melhor para a gente que bebe nossa cerveja. Então, para você entender, o whirlpool é um procedimento no qual você pega a colher cervejeira, depois que você ferveu lá, fez sua mostura, você precisa, esse trube, ele fica suspenso. Então você vai pegar uma colher e fazer um redemoinho, sabe? Fazendo a cerveja, o homem rebola, né? Toma vergonha, rapaz. Então você vai rebolar. Esse trube, ele vai se aglutinar, vai se juntar, vai se compactar e ficar ali, feito um redemoinho no meio da panela. Paradinha ali, de boa. O que acontece? Aí você consegue tirar mais cerveja e deixando a sujeira para trás.